Boa noite a todos. Com muita alegria, mais uma vez estamos reunidos para mais uma noite de atividades em nossa casa. Para os que já são aqui frequentadores assíduos e para aqueles que vêm a primeira vez, sejam todos bem-vindos. Tá? Então, como a Clélia hoje não pôde estar presente, tá? Uma questão de saúde, mas está tudo bem, daqui a pouco ela está de volta com a gente, tá? Em breve, tá? Então, como de costume, como de praxe, a gente pede para que todos desliguem os celulares, tá? E desligar no sentido, né, literal da palavra, tá? Porque a gente agora estamos aqui dentro da casa espírita, então que a gente possa nos organizar, nos preparar para que a gente entre em sintonia com o trabalho a ser realizado aqui hoje, com a egrégora que a espiritualidade superior nos envolve, com nossos mentores. Então a gente fica aqui com a palestra, fica com o celular do lado, então que a gente possa nesse momento tentar se desligar do mundo lá fora, né? Para que a gente possa nesse momento ter aqui a nossa mensagem, o nosso bálsamo para a nossa jornada do dia a dia, tá bom? Então a gente pede gentilmente, tá? Nesse momento agora, a gente está começando, tá? Pedir para que todos se sentem confortavelmente, relaxados, respirando suavemente, tranquilamente. Nesse momento agora, Lusa vai fazer a nossa leitura de preparo de ambiente. A nossa leitura, né, sempre eu gosto de tirar do livro Reflexões, que é o livro que a gente tem aqui na casa, né, que são mensagens psicografadas. E eu vou até falar um pouquinho rapidinho. Esse livro, ele custa R$25. E é um livro que o dinheiro fica na nossa casa, para a nossa despesa. Então, quem se interessar, tá? É só me procurar qualquer um da casa aqui, para poder comprar o livro, tá bom? Mostra o livro. Esqueci. Esse aqui, olha, eu costumo falar que ele vale a pena ser um dos livros de cabeceira. E cada vez que você tira uma mensagem, é um momento que você está passando e ele te ajuda muito, tá bom? Então, olha só, a mensagem que saiu para a gente foi fraquezas. Quando nos entregamos às nossas fraquezas, não conseguimos ver nenhuma luz no final do túnel. Não conseguimos enxergar que toda caminhada é longa, nem sempre suave. E se não lutarmos contra o desânimo, a preguiça, e não formos buscar nossa força interior, fica difícil qualquer ajuda externa. Só enxergamos sombras encobrindo a luz. Qualquer pequeno empecilho se torna um monstro intransponível em nossa vida, minando toda a nossa força. Esse monstro tem um nome, é negatividade. E quanto mais deixamos ele crescer, maior será a nossa luta para derrotá-lo. O ideal é não deixarmos ele se aproximar, nos mantendo sempre alertas e confiando sempre que, por pior que seja a situação que nos encontramos, para tudo há uma solução. Com fé, iremos transpor os obstáculos. A espiritualidade jamais abandona seus filhos. Que assim seja, graças a Deus. Nesse momento agora, então, que todos nós possamos entrar em prece. Senhor Deus, nosso Pai maior, Jesus, divino e amado amigo, cá estamos reunidos mais uma vez em uma noite de estudos em nossa casa, de atividades, e pedimos a vós a esperança, o amor, a fraternidade, a presença dos nossos mentores, que possam nos fazer com que ao sairmos daqui estejamos equilibrados no desempenho de nossas funções, ao nosso palestrante também, que a espiritualidade o conduza nessa noite e que possamos tirar bastante proveito. Fica conosco, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje então, com muita alegria, a gente recebe nosso irmão, nosso amigo aqui da casa, o Ander Fernandes, né, com o tema
propício, para o nosso espaço, para o nosso ambiente, que é por que nos sentimos bem na casa espírita. E que todos possam se sentir bem nessa noite de hoje, tá? Wander, seja bem-vindo. Uma ótima noite a todos e a todas. Que a luz de Jesus e a presença dos bons espíritos permaneçam conosco hoje e sempre. É sempre bom retornar a essa casa que é o coração, né? Esse tema, a princípio, ele pode parecer simples, mas o nosso propósito esta noite é pararmos um pouquinho para entendermos qual é o alcance e a importância da casa espírita na nossa vida. Nós entramos e saímos ao longo do dia e da semana de diversos ambientes. Saímos da nossa casa, nos dirigimos ao nosso trabalho, muitos à escola, à universidade. E algumas sintonias nos aproximam ou não destes ambientes. Sabe aquele ambiente que você foi pela primeira vez, independente de qual seja, e você sentiu-se bem, agradável, e se você precisasse retornar, você voltaria com maior prazer em seus sentimentos? Quando analisamos então o ambiente da casa espírita, precisamos parar um pouquinho para refletirmos o que ele tem a nos oferecer. Em que sentido a espiritualidade amiga aqui nesta casa, em outras casas irmãs atuam, e também o que podemos fazer como seres em evolução para colaborarmos na construção desse conceito tão lindo que é a doutrina dos espíritos através da casa espírita. Por isso esse tema não é uma interrogação, não. Ela é uma afirmação e nós vamos compartilhar o porquê nos sentimos bem na casa espírita. O primeiro motivo de nos sentirmos bem é que a casa espírita é um convite intenso à oração. Não que não tenhamos condição de realizarmos as nossas orações e preces em nossa casa. Nós sabemos que a oração e a prece é um caminho instantâneo que nos aproxima da divindade. Seja trabalhando, seja caminhando, seja na nossa vida religiosa ou não. A qualquer momento podemos nos conectar com a divindade através da prece. Mas a oração na casa espírita, ela ganha uma intensidade muito plena. E ao mesmo tempo é um convite para que eu e você sejamos beneficiados por ela. Por quê? Porque nós estamos aqui numa formação de uma egrégora. O que é a egrégora? É um local que reúne intensamente as energias. E nós estamos aqui desejosos pelo bem, estamos aqui esta noite buscando um propósito espiritual para as nossas vidas. E cada pensamento, desejo e emoção que trouxemos esta noite aqui para esse local, somado às entidades de luz que já trabalham e atuam aqui preparando todo esse ambiente, faz com que vivenciamos uma egrégora. E a oração em conjunto que daqui emana, ela proporciona um benefício muito mais intenso do que às vezes aquele momento de tribulação em que nós estamos vivenciando na nossa vida particular e que necessitamos naquele momento pedir o socorro e a ajuda e o auxílio divino. Allan Kardec traz uma informação que eu vou compartilhar aqui com vocês, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28, na parte de coletâneas de preces espíritas, que esclarece um pouquinho o que eu quero aqui compartilhar sobre esse tema. Quando ele diz assim: os espíritos hão dito sempre, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque.
Um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. A orientação dos Espíritos é colocar sentimentos através do pensamento. A maneira de orar, a maneira de rezar, a maneira de pedir, a maneira de clamar, ela é secundária. O que importa para os nossos mentores espirituais e a divindade que atua aqui esta noite é a nossa sinceridade e intensidade do coração. Sabe aquele momento em que nós oramos e que nós estamos aflitos e que frequentemente ninguém ao nosso redor percebe? Porque às vezes nós vamos chorar no banheiro ou no quarto, enxugamos a lágrima, voltamos para o nosso ambiente de trabalho ou da família, mas ninguém percebeu o que aqui dentro está acontecendo. E um desejo, um impulso tão forte, ele é traduzido, esse grito interior, em forma de uma oração. Eu não ajoelhei, eu não acendi uma vela, nada contra essas práticas, não é isso que eu quero dizer aqui. Eu só estou falando que o que fez o efeito do socorro foi a intensidade e a sinceridade da busca naquele momento. Agora imaginem aqui comigo, quando eu faço isso na casa espírita, eu aqui clamando, você, cada um. Pensem bem agora na intensidade dessa oração na egrégora espírita. Pense bem o que pode acontecer aqui essa noite. Sabe por quê? Frequentemente os nossos mentores espirituais, os nossos espíritos guias, estão tentando nos intuir, tocar a nossa alma, tocar as nossas emoções, mas a tribulação da vida não permite que percebamos a presença deles ao nosso lado e achamos que estamos sozinhos. Aí quando eu chego na casa espírita e sinto esse ambiente maravilhoso de oração, que eu começo a sentir algo inexplicavelmente gostoso, bom, agradável, que eu chego aqui com a minha respiração acelerada e eu percebo que uma calmaria e um equilíbrio toma conta do meu ser. Gente, é sério. Eu posso sair daqui com uma experiência espiritual muito mais intensa se eu compreender a casa espírita como um foco de oração e simplesmente decidir colocar todos os meus sentimentos aqui essa noite. Por isso que as nossas reuniões espíritas, sejam como essa palestra, sejam nos atendimentos dos tratamentos espirituais, seja na mesa mediúnica atendendo os irmãos desencarnados que são trazidos para o socorro, a desobsessão, sempre nós vamos encontrar um ambiente de prece, oração, para que o equilíbrio vibratório dos pensamentos possa corresponder à expectativa que o mentor espiritual dessa casa e os vários espíritos de luz que aqui atuam, na sua programação para hoje, possa efetivamente acontecer. Nesse quesito aqui, que eu me sinto bem na casa espírita, porque é um convite intenso à oração, o convite de Deus é que consigamos do início, do preparo do ambiente, do momento de meditação até o final, consigamos dominar os nossos pensamentos e falar assim: pensamento, fique aqui, quietinho, absorvendo essa energia que paira sobre nós, para que de verdade saiamos daqui hoje melhor do que aqui chegamos. Essa é a expectativa da espiritualidade, porque a oração na casa espírita, ela vai criar a energia necessária para a atuação dos bons espíritos. Olha só, quantas pessoas aqui. Mas é só essas pessoas daqui do plano físico que estão conosco. O que vocês acham? Dependendo da nossa mediunidade, nós podemos vê-los, percebê-los e até mentalmente conversarmos com eles, mas nem todo mundo percebe. Existem vários espíritos aqui. Mas aproximar-se de mim depende do meu nível vibratório, pensamento transformado em oração. Então o problema lá, a dor física lá, a dor da alma lá, porque eu estarei sendo tratado pela espiritualidade através desse manto de oração que já existe
e está aqui entre nós. Eu me sinto bem na casa espírita porque aqui eu encontro um ambiente de paz. Você sente paz quando entra aqui? Sim ou não? Sim. Não é bom estarmos aqui? Levantamos 5:30 da manhã, às 6, não importa a hora. Aí você corre, aí você vem, aí você vai. Aí você perde um ônibus, aí você se aborreceu com seu cônjuge, com a sua filha, com seu filho. Você acabou de limpar a sua casa, o cachorro sujou tudo de novo e não vai dar tempo de limpar. Chegou no trabalho e se aborreceu com o teu supervisor, com a pessoa que trabalha com você. Venceu a conta hoje e a grana não estava na conta para pagar e você não tem ideia de como vai quitar. E aí você chegou aqui atribulado da vida. Talvez alguns de vocês até pensou hoje em nem vir aqui. Porque as emoções, assim, olha, borbulhando dentro da alma. E é essa alma que faz com que venhamos a refletir o nosso real estado interior. Aí nós chegamos aqui irritados, às vezes. Todo mundo aqui é humano? Todo mundo está encarnado aqui ainda? Todo mundo encarnado, graças a Deus. Não estou vendo espíritos agora. Então é natural chegarmos aqui nem sempre bem-humorados. A gente não vai fingir aqui, não é? Ou você acha que esse sorriso aqui é todo dia, toda hora, inclusive vindo da casa espírita? Não é, não. Mas a gente vem conectando o nosso pensamento na base da oração. Aí quando nós entramos naquela porta, nós recebemos um impacto assim, pá, da paz. Sabe por quê? Porque existem espíritos protetores dessa casa que, junto aos espíritos que abençoam você e a mim, fazem com que ao entrar ali nesse ambiente já sintamos que aqui existe algo diferente. Aqui existe paz, aqui existe luz, aqui existe a busca pelo equilíbrio interior, aqui existe a entrega. Isso faz com que venhamos a experimentar na prática, no corpo e no espírito, a paz de Deus, a paz de Jesus, ainda que seja por esses momentos em que tão rapidamente estejamos aqui, porque existe toda uma preparação para que esse ambiente seja um ambiente de paz. Então nós estamos hoje, irmãos e irmãs, no lugar certo. Não importa o meu nível de tribulação hoje, no dia 8 de abril. Importa é que Deus permitiu que eu chegasse até esse local para que eu descanse as minhas emoções, descanse a minha alma e me entregue nas mãos de Jesus e dos Espíritos que me apoiam e saia daqui sentindo essa paz e possa levá-la para o ambiente onde eu estiver após essa reunião. O preparo de ambiente para qualquer tipo de sessão espírita é fundamental. Não devemos negligenciá-lo. Por quê? Porque a razão é simples. Geralmente vindos da rua, os nossos pensamentos estão voltados para as nossas preocupações materiais. Passar deste ambiente mental para um já ionizado, abençoado, requer um cuidado especial no sentido de nos adaptarmos ao ambiente já preparado pelos mentores espirituais. Então nós não estamos num ambiente qualquer, existe todo um preparo em conjunto através dos espíritos superiores para que esse ambiente seja acolhedor da melhor forma possível, e isso faz com que cheguemos aqui e consigamos acalmar a vida corrida e a dinâmica que a sociedade nos impõe. Momento de respirar, momento de refletir, momento de orar, momento de clamar, sim, momento de conhecer, momento de aprender e momento de oferecer também à espiritualidade amiga o nosso trabalho. Eu me sinto bem na casa espírita, e acredito que você também, porque aqui nós recebemos o auxílio do passe.
transmissão magnética de energia em conjunto, de nós encarnados, de médiuns e espíritos superiores da seara do bem desencarnados que vêm colaborar, transmitindo a energia salutar que nós precisamos no corpo e no espírito para vencermos no tratamento espiritual ao qual nós nos dedicamos a fazer. O passe é uma terapia restauradora para o corpo e para a alma. É uma fonte de energia salutar. E ela é ministrada e recebida na vida através da prece e da firmeza dos pensamentos. No livro Opinião Espírita, de Valdo Vieira e o irmão Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz e Emmanuel, nós temos algo muito interessante sobre o passe na casa espírita. Espíritas e médium espíritas, cultivem o passe no veículo da oração com o respeito que se deve a um dos mais legítimos complementos da terapêutica usual. Certamente os abusos da hipnose em nome da ciência são perturbações novas no mundo, mas o passe na dignidade da prece foi sempre auxílio divino às necessidades humanas. Basta lembrar que o Evangelho apresenta Jesus ao pé dos sofredores, simplesmente impondo as mãos. Eu me sinto bem ao receber o passe na casa espírita, porque quando um médium, quando um irmão, uma irmã impõe as mãos sobre mim e vai ministrando essa energia sobre os chakras, sobre os pontos de energia que cada um de nós temos e que precisam ser alinhados, ele não está sozinho. Naquele momento ali exato existe um espírito assistente transmitindo a energia para esse médium e ele, por sua vez, também transmitindo a nossa vida através da imposição das mãos. E é prova de que é uma terapia que traz efeito. Como não gostar de estar aqui e sermos beneficiados com a terapia do passe? Porque é uma terapia. Ao ponto de atuar no nosso corpo físico e no nosso corpo espiritual e no nosso corpo mental. E nós vamos deixar de aproveitar de maneira nenhuma. Nós vamos, no momento do passe, conectar o nosso pensamento em oração, em prece, da melhor forma possível, para que sintamos essa presença maravilhosa que faz parte dessa egrégora de luz. Muitos aplicam o autopasse, sem problema, mas a concentração de energia aqui na casa espírita para o passe é muito mais intensa. Eu ainda me sinto bem na casa espírita, porque é na casa espírita que eu recebo instrução espiritual. Os tratamentos espíritas são maravilhosos e devemos mesmo buscá-los. É um socorro. É uma porta que a divindade abre para aqueles que clamam e buscam uma solução para as aflições desse plano físico e que chamamos de planeta Terra. Mas conforme nós vamos sendo tratados, lapidados, reequilibrados, um processo de reconstrução moral e espiritual inicia-se no nosso ser. E nós então passamos a desejar conhecer mais, buscar mais. E a doutrina dos espíritos, ela é uma fonte inesgotável de conhecimento para toda pessoa que, independentemente do seu nível acadêmico, deseja evoluir na sua caminhada aqui nessa terra. Ela não é a única, ela não é a melhor, mas ela traz respostas contundentes para toda questão da área humana, porque ela é regida
por leis estabelecidas pelo divino que regem todo o planeta, leis espirituais, leis morais e leis físicas. E Kardec diz algo interessante no livro Obras Póstumas, que eu gosto muito particularmente. Eu vou ler aqui para você, ouça com carinho. Entre eles, o estudo. O curso regular de Espiritismo seria professado com o objetivo de desenvolver os princípios da ciência espírita e de propagar o gosto pelos estudos sérios. Esse curso teria a vantagem de fundar a unidade de princípios, de fazer adeptos esclarecidos e difundir as ideias espíritas. Eu olho esse curso como podendo exercer uma influência capital sobre o futuro do Espiritismo e sobre suas consequências. Por que eu estou citando isso aqui? Porque Kardec socorria, Kardec foi o elemento de Deus na base espírita para compreender essa ligação do plano dos desencarnados com o plano físico encarnados e toda essa comunicabilidade dos espíritos. Então ele investigou a fundo, ele tem uma prova, um laboratório, ciência. Mas ele entendia que além desses esclarecimentos nós precisávamos ir mais a fundo, através do conhecimento, através da busca, através do estudo. E ele fala isso quando ele orienta a formação dos centros espíritas, como que deveria, na opinião dele, reger e abrir e fundar uma casa espírita. Por isso que eu me sinto bem aqui. Porque eu aprendo. Porque é o lapidar do conhecimento que transforma. Você sabe o que realmente transforma o meu ser e o teu ser? O conhecimento. Imagine, se o conhecimento acadêmico de uma universidade, de uma escola colabora na nossa construção, quanto mais o ensinamento espírita nos transformará interiormente, porque ele modifica a nossa visão de mundo, a nossa relação com o outro e, o melhor, o nosso relacionamento para com Deus. Já disse que existem muitas outras filosofias lindas também, mas hoje nós estamos falando de espiritismo, que tem assim um leque, basta desejar aprofundar. Eu vou falar uma coisa para você, de coração. Eu vou sempre recorrer aos tratamentos espirituais também, sempre. Mas muito, muito mesmo, do que eu penso hoje foi feito através de uma revisão não impositiva do conhecimento da doutrina, que explicou, esclareceu e reconstruiu a minha trajetória nesse processo evolutivo. Queridos e queridas, não deixem escapar essa oportunidade enquanto vocês estão encarnados de fundamentar sempre que possível o conhecimento da doutrina. Você vai ver que o que eu estou falando hoje aqui nesta data é uma verdade e realmente faz efeito. Quase terminando, eu ainda me sinto bem na casa espírita, porque aqui eu recebo o apoio fraterno. Vocês foram bem atendidos aqui no tratamento espiritual? Se não foi, fale agora ou cale-se para sempre. Foi? Alguém tem alguma reclamação do Juliano? Dona Clélia, alguém tem alguma reclamação da Dona Clélia? Por isso que a Dona Clélia não veio. A primeira vez que eu estive aqui, que já faz muito tempo, como eu me senti acolhido. Muito acolhido. Porque eu senti sinceridade no acolhimento. É a casa espírita mais perfeita? Vamos falar aqui que nós estamos aqui hoje. É a casa espírita mais perfeita? É, não é a mais perfeita? Os médios daqui são totalmente perfeitos, não são? Não? Tem certeza? Longe disso. E Jesus só atua com a espiritualidade amiga aqui, não é? Não, também não? Claro que não. Mas aqui há uma sinceridade de propósito. E por isso, quando nós entramos ali, nós recebemos um apoio fraterno.
O Mestre Jesus disse o seguinte: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Está lá no Evangelho. Eu tenho que carregar a cruz é minha. Não é pesado carregar a cruz. Tem dia que está tão pesado. Mas aí nós chegamos na casa espírita e tem alguém para pegar lá no pé dela e ajudar um pouquinho. Segurar um pouquinho conosco essa cruz. E traz um alívio para as nossas emoções, o nosso espírito, o nosso ser. A psicologia da casa. Psicologia da casa espiritual. Primeiro, eu recebo apoio fraterno, então eu posso entender que eu não estou sozinho na caminhada. Nós reencarnamos e trouxemos para esse plano um planejamento reencarnatório feito e acertado com o nosso mentor espiritual. Nem todos nós conseguimos lembrar das nossas vidas passadas, mas temos nuance do que fomos. E chegamos aqui com algumas questões a resolver. Às vezes resolvemos e às vezes arrumamos outras, que não serão resolvidas agora, mas por uma próxima reencarnação. Então, por que eu estou falando isso? Porque a vida não é realmente um mar de rosas, como nós gostaríamos que fosse. Nós chegamos aqui com débitos, e esse nível evolutivo do planeta Terra ainda se chama provas e expiações. Estamos sendo preparados para um mundo de regeneração. Mas em provas e expiações nós temos ainda coisinhas para acertar na nossa vida, para que tenhamos a condição melhor e vibratória de estarmos no mundo regenerado. E por isso eu estou na dualidade dos sentimentos. O mundo é dual. Você já parou para pensar? O mundo é dual. Existe um ensinamento muito lindo, chama-se Hermetismo, Hermes Trismegistus. E ele fala que o que há em cima há embaixo, e o que há embaixo há em cima, e toda essa dinâmica e corrente dos pensamentos e sensações são duais. Hoje eu estou bem, amanhã não estou tão bem. Hoje eu estou despreocupado, amanhã estou sendo consumido pela preocupação. Hoje eu criei coragem para encarar o meu desafio, mas amanhã eu senti medo. E quando eu chego na casa espírita, eu tenho, olha só, gente, o apoio dos espíritos superiores e os meus mentores, porque os meus mentores, nossos mentores vêm conosco aqui, encontram os mentores da casa, e encontramos pessoas trabalhadoras, médiuns desse lugar, que, embora imperfeitos como eu, estão aqui de braços abertos para oferecer ajuda. Vamos fechar a nossa mente para os obsessores e vamos canalizar as possibilidades de uma reviravolta de 360 graus na nossa vida, porque a casa espírita tem isso para nos oferecer. Se eu vim, eu vou fazer o meu melhor. Se eu decidir frequentar, eu vou entrar de cabeça no conhecimento. Tá difícil, tá ruim, tá complicado muito, mas eu decidi, e nessa energia da decisão, os mentores espirituais me assistem. Isso é fato. Fato. Eu não quero que o meu pensamento, ao sair dali, seja influenciado por uma faixa vibratória negativa para sugar o que eu conquistei aqui essa noite. Eu quero sair daqui e levar para minha casa a bênção, a presença e a energia divina, para que amanhã, ao encarar de novo o meu desafio pessoal, eu erga a minha cabeça e encare de frente e não sinta medo. Então, se a sua cruz está pesada, porque a minha às vezes também fica, não pare. Não pare. Tem pessoas aqui para te ajudar. Você pode não ter ninguém no seu núcleo familiar para te ajudar. Não tem problema, aqui tem. Vem para cá. Essa é a realidade da casa espírita. É o berço de Jesus.
aberto e franqueado a todos nós. Para terminar, eu me sinto bem na casa espírita porque aqui nós somos todos iguais. Todos iguais. Eu sou mais bonito que vocês, mas nós somos todos iguais. Brincadeira. Sou PhD em alguma coisa qualquer, mas nós somos todos iguais. Ah, tem uma outra coisa para falar para vocês. Sou riquíssimo, mas somos todos iguais. Mas não sou não, tá? É brincadeira. Nessa existência não conquistei a riqueza não. Olha quem está perto de você. Olha. Cada pessoa com uma história. Eu não conheço quase ninguém aqui. Alguns representam bem e escondem os sentimentos, outros nem tanto. Uns sorridentes, outros mais fechados. Doidos que eu acabe de falar, porque já são quase 8 horas e já estou parado. Mas aqui nós somos todos iguais. Joana de Ângeles, no livro O Espírito, Joana de Ângeles, no livro Vigilância, fala assim, ouça, quanto puderes, posterga a prática do mal, evita, até o momento que possas vencer essa força doentia que te empurra para o abismo, provocado pela perversidade que campeia solta, age em silêncio, mediante a oração que te resguarda na tranquilidade. Nós estamos todos aqui na caminhada da evolução. Todos. Acredite você ou não. Todos. Eu tenho uma história e você tem uma história. E podemos reconstruir a nossa história hoje. Porque nós estamos em evolução. Eu não sou melhor que você. O PhD espírita famoso, seja qual for, não é melhor do que eu e você. São apenas experiências que marcam o caminho. Nós somos convidados a uma reforma íntima para que venhamos a experimentar de fato o sentimento dessa igualdade que se traduz nas práticas das nossas vidas fora daqui. Com todo respeito a você que pensa diferente, eu peço mesmo de coração, perdão é uma questão de opinião, tá? Eu respeito todas as opiniões contrárias. Aqui é o lugar de todas as pessoas, inclusive aquelas que têm a alma destruída. Aqui tem lugar. A pessoa que foi rejeitada pela religião oficial, por sua sexualidade diferente, aqui ela tem lugar. A pessoa que carrega o estigma social de ter sido presa e, na verdade, não é bem aceita em nenhum lugar, aqui ela tem lugar. Porque essa é a visão do Evangelho. O Evangelho inclusivo, o acolhedor, que vai nivelando, porque, na verdade, não há nenhuma diferença. Não há. Não há. E eu me sinto muito feliz quando eu analiso a forma da espiritualidade amiga trabalhar. Trabalha aqui conosco dessa forma, trabalha em outras casas espíritas de outras formas. Quantas casas irmãs de Umbanda trabalhando por aí, fazendo o bem mesmo de Oxalá Jesus ali, que tão criticada, mas estão lá fazendo bem. Vários irmãos evangélicos, católicos, que compreendem essa ideia e também estão ali lutando e fazendo o seu trabalho do bem. Quando eu cheguei na casa espírita, quase 10 anos atrás, eu me apaixonei de primeiro momento pelo seguinte: como nós não temos hierarquia no espiritismo, então as brigas internas são pequenas, porque não há luta por poder.
E aí eu fui frequentar a casa, que eu estou lá até hoje, e aí eu via de repente um médico no sono. Depois, numa outra palestra, esse médico estava na presidência, depois estava no atendimento fraterno, depois estava lá limpando o banheiro. E eu amei isso, porque na minha origem religiosa, pastoreei 14 anos igreja, eu não vi isso na prática. E eu valorizei muito isso. E eu passei a cada dia me sentir melhor na casa espírita, porque aqui há socorro. Socorro só para nós que chegamos aqui hoje. Você acha que essa casa que no dia que não tem palestra pode socorrer irmãos que desencarnaram? O que vocês acham? Quem acha que pode, levanta a mão. Quem acha que não pode, levanta a mão. Quem não acha nada, levanta a mão. Eu estava um dia saindo do escritório lá no meu trabalho, extremamente cansado. Eu fui para o estacionamento pegar o carro. E aí, rapidamente, eu olhei pelo retrovisor e vi uma coisa estranha. Bem mais lá no fundão, perto de um muro. Estava bem escuro e era branco. Aí eu olhei de novo e eu percebi que era um espírito. E o meu corpo físico tem uma maneira de reagir quando essas coisas acontecem. É peculiar. Eu já sei que não é coisa da minha cabeça, porque o meu corpo reage sempre daquela maneira. E me veio a intuição assim, sai do carro e vai lá. Eu fiquei meio assim, vai lá. Aí eu fui. Quem olhou pela câmera do local devia ser um doido conversando, né? Não tinha ninguém, né? E ele estava lá. E ele tinha tomado um susto porque ele já estava desencarnado há um certo tempo e não sabia que tinha desencarnado. Aí que ele foi entender por que ele tentava falar com a esposa e com os filhos e ninguém... Ele achou, será que eu estou sonhando? Será que eu não estou sonhando? Mas estava desencarnado, tinha morrido. E nesse susto ele se perdeu da casa dele. E ele estava abaixado assim, cabisbaixo, exatamente. Eu consegui vê-lo todo. Falei, o que eu vou falar para ele? Né? Comecei a conversar com ele. E aí me veio assim, o Fraternal, que é o centro espírita ali no Paissandu, está quase do lado. Aí eu falei, meu irmão, hoje, fisicamente, a casa espírita tal está fechada, mas existe uma equipe espiritual que trabalha lá o tempo todo, porque a cronologia, a contagem do tempo no outro plano não é igual daqui, não é noite, dia, dorme, acorda, calendário, não tem isso. Eu falei, vai aqui reto, tem uma ponte, Rua Trajano de Almeida, você vai ver ali, Associação Espírita Fraternal, tem uma equipe ali que vai acolher você. E eu vi direitinho, ele passando, saiu e foi. Quem olhou pela câmera falou assim, ó, o Ander trabalhou demais hoje. Sabe para onde ele foi? Para a casa espírita. Um espírito desencarnado. A única coisa que ele não tinha para se comunicar comigo era, corpo. Mas nós não somos o corpo. Morreu, desencarnou, continua igual estou aqui, vendo você. E eu tenho essa faculdade, eventualmente, e aquele dia aconteceu. Obrigado por seus ouvidos. Desculpe as brincadeiras. A minha prece essa noite é que você saia daqui com uma carga de energia poderosa. 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 Eu não posso transformar uma palestra em algo mediúnico, mas existem espíritos aqui querendo ministrar mais diretamente. Tem. Tem. Então, gente, deixa a sua dor de lado e embarque nesse oceano do pensamento do bem, transforme em prece, para que você, a cada vez que venha na casa espírita, você diga como eu me sinto bem na casa espírita. Que Jesus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu lar. Assim seja. Ele já se encontra presente. Tá? Então, nesse momento agora, pessoal, a Sônia tem uma mensagem para todos nós. É que na hora dos passes, uma luz branca muito forte
estava aqui presente. E pétalas de flores de todos os tipos e cores foram derramadas sobre nós. Que essas flores perfumem o caminhar de vocês durante essa semana. Que assim seja. Graças a Deus. Então a gente vai convidar o nosso irmão Wander a fazer a nossa prece final. Vamos fechar os nossos olhos, conectar o nosso pensamento com a energia maior. Deus amigo, Pai de misericórdias, amado Mestre Jesus, com gratidão elevamos os nossos pensamentos, com a certeza de que estamos nesta noite cercados de uma intensa energia espiritual que alcançou o nosso corpo físico, mental e espiritual, nos reencaminhando em direção à luz, à paz, ao equilíbrio e à busca por Ti. Agradecemos aos nossos bons espíritos que vieram conosco guardando o nosso caminho ao encontro de tantas entidades de luz que aqui atuam e atuaram nessa noite especial. Agradecemos, como foi o tema desta noite, pela Casa Espírita, em particular por esta casa e por seus trabalhadores. Pedindo que o mentor espiritual e as entidades de luz que aqui regem fortaleçam no propósito da caminhada no bem. Colocamos diante de Ti os nossos desafios da existência. Colocamos mais uma vez diante de Ti, ó Pai amoroso, e pedimos as Tuas muitas misericórdias, para que ao sairmos daqui possamos levar conosco todo esse poder da energia do amor, do bem, da paz, do equilíbrio, para todo e qualquer ambiente que venhamos a adentrar. Pedimos que o nosso pensamento seja firme nas melhores vibrações de expectativa por dias melhores e que não venhamos a ser consumidos pela ansiedade que corrói a alma, mas que aprendamos a entregar a nossa existência em Tuas mãos e a encontrarmos em cada obstáculo a oportunidade de amadurecimento e crescimento espiritual. Oramos agora pelos nossos queridos que desencarnaram e encontram-se agora no plano espiritual, sabendo que não há distâncias e não há barreiras que possam impedir os nossos pensamentos e sentimentos em direção a eles. Espíritos guias e amigos, pedimos que apresentem a esses irmãos que tanto amamos e sentimos falta no plano físico o nosso amor, o nosso carinho, a nossa lembrança, embalado esse sentimento como um verdadeiro presente entregue a esses que amamos e que um dia reencontraremos na caminhada da evolução. Pedimos pelo planeta, Senhor. Pedimos por nossa cidade, pelo nosso país. Pedimos pelos espíritos protetores dos países e dos continentes. Pedimos que a intuição do bem maior possa prevalecer neste momento de guerras, de dores, de angústias e de tragédias neste planeta. Que sejamos semeadores, Senhor, de uma sociedade mais fraterna, cooperativa,
inclusiva e que sejamos as pessoas responsáveis por essa semeadura. Te agradecemos por tua paz, te agradecemos por esta noite, te agradecemos pelo alívio que recebemos em nossa alma hoje e que tenhamos a coragem de prosseguir na graça do teu caminho. E é na luz de Jesus que nós te agradecemos, dizendo que assim seja e graças a Deus. Ele quer falar alguma coisa? Não? Então, pessoal, agradecemos pelo silêncio respeitoso e que possamos seguir na paz do Mestre. Uma boa noite a todos. Que assim seja.